Bom dia. Estamos aqui com mais um Segundou com o CEO. Tenho uma honra e um prazer de receber a Silvia Penna, CEO da Uber do Brasil. E Silvia, muito obrigado por ter vindo, por ter dedicado o teu tempo a um quadro que é tão importante para nós, que fala um pouco de felicidade no trabalho, né? Eu costumo brincar, por que as pessoas usam o hashtag sextou e a gente não pode usar o hashtag segundou, né? Por que a gente não pode ser feliz todos os dias da nossa vida e só no fim de semana? Então a ideia aqui é ter um bate-papo sobre isso, tá? E eu queria pedir para você primeiro se apresentar, né? Quem é a Silvia como pessoa, um pouco da tua história, do teu momento, e depois a gente fala um pouco mais sobre esse tema. Claro, primeiro eu queria agradecer o convite, a honra é toda minha, fico super feliz, ainda mais com esse tema. É um tema que, felicidade no trabalho, acho que toca o meu coração, porque realmente acho que a gente precisa ser feliz o ano inteiro, o tempo todo, e se você não está feliz no trabalho, é muito difícil você conseguir ser feliz só no final de semana, a vida não vive isolado. Bom, sobre a introdução, então eu sou Silvia, eu lidero a Uber Brasil tem 4 anos, estou na empresa há 9, mas sou originalmente engenheira civil de formação. É curioso quando você pensa na minha carreira, porque eu comecei numa carreira super técnica, querendo trabalhar com cálculo estrutural, física, análise, e aí eu fui evoluindo um pouco mais para gestão. Comecei no mercado imobiliário, na verdade comecei em consultora pesada, mercado imobiliário, depois fui para consultoria, e à medida que eu fui entrando um pouco mais nessa questão de gestão, foi quando eu entrei na Uber há 9 anos. E é curioso porque a minha entrada na Uber foi exatamente esse momento de carreira em que eu procurava um lugar que tinha um propósito, para me fazer feliz, para me tornar completa, um projeto que eu acreditasse muito. Que legal. E baita projeto, né? Porque é um dos cases de fato de disrupção de mercado, né? Vocês mudaram a forma das pessoas se moverem pelos grandes centros, pelas cidades, enfim. Isso você já tinha ideia como é que estava a Uber há 9 anos atrás e como é que isso, como é que você ajudou nisso, nessa construção? A gente lançou aqui no Brasil em 2014 e eu entrei em 2016. Tá. A gente lançou com o Uber Black, e aí estava começando a operação com X. Era bem comecinho, né? Estava bem no comecinho. Ainda não tinha, já era uma empresa inovadora, já tinha aquele selo de inovação, mas não tinha o selo de disrupção. Porque eu falo, se eu te perguntar há 10 anos, como é que era a sua vida? Como que você pensava em se deslocar em São Paulo? Todo mundo tinha o sonho de ter o carro próprio. Exato. Todo mundo, o carro próprio, ele parecia algo como a liberdade. Sim. Eu tenho aquela liberdade de ir e vir. Perfeito. E hoje a gente vê aqui em São Paulo, a emissão de carteiras de motoristas todo ano, elas estão caindo. E quando você pergunta para os jovens, não está nem entre os primeiros desejos dos sonhos deles. Olha só. O jovem já não tem mais esse desejo de posse, né? Quando você olha essa nova geração, já não tem mais esse desejo de posse. Mas é curioso especificamente como eles já se sentem tão... A Uber já entrou tão no dia a dia da vida deles, já facilitou tanto a vida deles, que eles nem pensam como seria ter alguma dificuldade de... Ele não imagina sair de um lugar, ter que pegar o carro, ter que estacionar, quer dizer, a praticidade da Uber já é muito, realmente muito mudou do dia muito. deles. Que legal. E como que isso traz, né? Imagino que os desafios, né, do dia a dia de uma empresa como a Uber é gigantesco, né? E a gente ouve muito na mídia aquela coisa, as empresas de tecnologia é super legal, né? Porque tem a mesinha de pebolim, tem a academia, tem a comida, não sei o quê. Mas eu sei que, obviamente, no dia a dia tem meta para bater, tem crescimento, tem tudo isso. Como que é o dia a dia da Uber hoje? O que você pode contar para a gente de práticas que vocês colocam hoje no escritório, né, para a liderança realizar, como práticas de bem-estar ou de trazer um pouco mais dessa leveza aí? Acho que tem essa parte de tecnologia. As empresas da Califórnia, elas vieram muito com esse bem-estar no escritório, que faz parte, sim, mas o que a gente vê cada vez mais é que a felicidade no trabalho está muito mais associada ao que você faz. Então, tanto o propósito quanto os valores da empresa, você acreditar no que você faz. E eu, particularmente, vejo muito a felicidade como o ambiente que você constrói entre pessoas. Uma das coisas que, ao longo da minha carreira, sempre foi uma coisa que eu busquei, que me chamou e que me trouxe sempre realização no trabalho, é você estar rodeada de pessoas que você admira. Tanto do ponto de vista profissional, pessoas inteligentes, pessoas que você vê que têm um potencial muito grande, quanto pessoas que você admira em termos de valores. Então, para a gente, é muito importante que os valores das pessoas estejam alinhados com os valores da Uber. A gente tem vários valores, mas, por exemplo, um valor que a gente usa muito é
crie com o coração. Tá. E isso está muito relacionado, às vezes no dia a dia, quando a gente vai tomar uma decisão, a gente pensa o que é certo a se fazer, onde que o coração está, porque a gente impacta mesmo. Albert tem esse negócio de escala, né? Sim. Impacta o dia a dia, uma decisão que toma impacta o dia a dia, impacta a vida de tantas pessoas, tantos motoristas parceiros. Então, ter esse viés do coração, grandes mentes não pensam iguais. Isso reflete no dia a dia mesmo. E tudo isso tá escrito, quer dizer, deve ser um mantra aqui que as pessoas enxergam isso todo dia. Tá escrito, avaliação de performance, a gente escreve os valores culturais, a gente obviamente tem avaliação de performance atrelada a resultados, KPIs, OKRs, como todo mundo, mas a gente também tem atrelado aos valores. Toda vez que a gente faz uma avaliação de uma pessoa, a gente fala tem o que e tem o como. Tá. Então é muito importante você alcance o que, claro, mas mas o como... que o como ele tem um peso igualmente importante na avaliação. Perfeito. Perfeito. Olhando para o futuro, o que você vislumbra, né, nesse tema, ou o que vocês têm pensado em fazer futuramente que ainda não conseguiram realizar e que você acha que seria importante para o time da Uber? Olha, a visão do futuro é sempre difícil, né? Mas essa questão do propósito é um ponto que a gente vê quanto mais jovem a contratação, quanto mais jovem o talento que a gente traz, mais eles associam a felicidade, a produtividade, a entrega ao propósito. Então, a gente tangibilizar sempre esse impacto que a gente tem, a mudança, essa coisa que a gente começou aqui falando, como que a Uber fez uma disrupção no mercado, você sempre trazer esse propósito da coisa certa e do impacto que tem, a gente vê que muda muito e é muito importante que a gente olhe para essa nova geração com esse viés. Uma geração mais antiga buscava muito mais uma estabilidade, uma empresa sólida, e essa geração nova, ela não tem esse apelo de uma estabilidade, ela tem um apelo de estar trabalhando com o que acredita. Então, acho que tem muito essa mudança que toda gestão tem que se adaptar a essa geração, né? Quer dizer, aí entrando não só no Uber, né, mas os dilemas de mercado que a gente ouve hoje, quer dizer, colocar as práticas que deixavam as gerações passadas felizes para essa nova geração não vai funcionar, né? E o acreditar, né, a Uber acredita que essa questão do engajamento com propósito é crucial, não é mais só salário ou só o título da posição, como há poucos anos atrás a gente ainda via, né? Com certeza. Claro que tudo isso é importante, mas essa geração nova, só salário ou só um título, não basta. Eles realmente querem acreditar no que estão fazendo. Agora, curiosidade minha, vou sair do script aqui. Para essa geração, o fato de ser a Uber, de novo, com a disrupção, tecnologia, etc., você acha que ainda ajuda a ter um engajamento maior versus uma companhia, vou colocar aqui uma companhia de alimento mais tradicional e que não tenha talvez esse encantamento das empresas de tecnologia, ou você acha que isso já passou? Eu acho que ainda tem na contratação. Tá. Mas eu acho que tem uma segunda fase, que é a fase de retenção, que é quando eles entram, eles têm que enxergar aquilo no dia a dia que eles estão fazendo. Talvez isso facilite para essa geração nova na entrada, mas tem uma segunda fase que é a fase de retenção. Então, depois que ela entrou, ela tem que ver no dia a dia realmente aquela inovação, aquele movimento, porque senão ela não engaja. E é uma geração que você precisa sempre manter engajado, sempre desafiada, é uma outra coisa que eu tenho visto. Essa geração nova, se ela não se sentir desafiada o tempo todo, ela perde o engajamento muito fácil. Não basta ser a Uber, tem que ter basta. O tempo inteiro esse desafio. Que legal. E Silvia, para você, como que é segundar para a Silvia? Como que você se reconecta, se reenergiza? Como é que você descansa, né? Porque a gente sabe que a vida de CEO é uma loucura, né? Viagem, agendas fora do horário tradicional. E muitos que passaram aqui relataram, né? Putz, tem os que descansam mesmo, tem outros que se reenergizam lendo, fazendo esporte, enfim. Como é que é a Silvia fora do... Segunda-feira também eu tenho aquele ritual que me ajuda. Então, para mim, o ritual de segunda é deixar o filho na escola, fazer o meu exercício, e aí eu começo o dia de trabalho com uma reunião de time da liderança, super informal, é uma reunião que a gente fala assim, reunião de bom dia, em que cada um fala o que está na cabeça, qual é a prioridade da semana, o que pretende executar, se tem alguma coisa nova, alguma coisa acontecendo, para todo mundo ficar na mesma página. Super informal, às vezes demora meia hora, a gente reserva meia hora, às vezes demora meia hora, às vezes demora 20 minutos, mas eu sinto que a gente começa a semana todo mundo na mesma página, todo mundo
animado pro que há de vir. Então eu acho que esse ritual me ajuda a entrar de cabeça na segunda-feira. E chama reunião de bom dia mesmo. Chama reunião de bom dia. Ah, que legal. Reunião de bom dia. Bom nome. É o primeiro horário. E com os teus diretos, quem reporta diretamente para você. Toda a liderança Brasil. Tá. Tem diretos e tem lideranças que são matriciais global, mas a gente senta a liderança Brasil toda. Que bacana. Boa. E Silvia, dica para a turma. Livro, série, filme, palestras, enfim. O que você já viu recentemente sobre esse tema que te impactou, que te marcou e que você acha legal o público assistir ou ler, enfim? Eu sou a louca da biografia. Tá. Eu adoro ler biografia. É engraçado que eu leio um livro, às vezes eu leio um livro de trabalho, algum livro que tem alguma coisa de economia, e eu fica meses aquele livro ali. Eu começo um, termino outro, ele tá ali. A biografia dura dias. Entendi. E agora na onda do João Fonseca, eu já tinha lido várias biografias dos tenistas, do Nadal, eu li quase todas. A do Federer, que é legal. A do Federer é muito boa. A do... Qual que era? O Andrés, como é que chama? Esqueci o André Agassi? Do Agassi, é maravilhosa. Mas ele é fora da caixa, mas é muito boa. Mas agora eu peguei a do Guga pra ler. Não li ainda. Tô terminando a do Guga. E... Bom, vou falar, é uma dica muito... Pode dar spoiler, não tem problema. É uma dica muito porque eu tô lendo... Mas não é. O que eu fiquei muito na cabeça com essas de tenistas, a do Agassi é uma coisa um pouco fora da curva, mas a disciplina que você vê nos tenistas, e particularmente na do Guga, que eu achei muito bacana, você traz um pouco para o trabalho, um pouco para o pessoal, é sobre tanto a dedicação quanto um crescimento que não é linear. O curioso, vou dar spoiler, mas todo mundo conhece a carreira do Guga, né? Sim. O que eu achei que me marcou muito nessa biografia que eu tô lendo do Guga é que ele ganha Roland Garros em um momento muito jovem da vida dele, em que ele era o azarão. E na sequência, ele, não vou dizer perde mais que ganha, mas ele não tem aquela performance que a gente imaginava que teria. E ele sobe muito no ranking por causa de Roland Garros e depois ele cai um pouco. E ele fala que aquele ano em que ele caiu e que ele não teve as mesmas vitórias daquele tamanho, foi o ano mais importante para a carreira dele, que foi o ano de aprendizado. Foi um ano que foi muito menos visto, a imprensa ficou, será que ele era fogo de palha? Será que foi só um? E foi o ano em que ele precisou dar um passo atrás, melhorar a cabeça, melhorar a disciplina, melhorar a técnica, jogar mais torneios para conseguir dar passos que a gente já sabe o que ele virou. Essa parte me marcou muito, tanto no profissional quanto no pessoal. Às vezes a gente mira muito aquela escada, a gente fica muito ansioso e a gente esquece do... e que serve para o nosso dia a dia. Exato. Né? Tem uma também, falando de tenista, tem uma passagem do Federer que ele fala isso, né? Ele fala que ele ganhou 54% dos pontos que ele disputou. Né? E a gente acha que por ter uma carreira de tanto sucesso, ele sempre ganhou. Não perde nunca. Né? Então o saber perder também é importante para você... Né, refletir, reaprender, enfim. E curioso, a gente estava falando de ritual. O Nadal e o Guga falam, né? Como o ritual é importante para eles concentrarem. Então o Nadal faz aquela coisa meio maluca dele, mas o Guga fala no livro dele, ele fala, se o Nadal não fizesse aquilo, ele encontraria outro. Se alguém falar, isso aqui tá proibido, ele ia fazer qualquer outra coisa. Mas você precisa de um ritual para começar a sua concentração. Perfeito. Muito bom. Silvia, muito obrigado pelo papo, foi ótimo e espero revê-lo em breve e que a gente continue, né, como executivos aqui espalhando essa felicidade e alegria para o mercado de trabalho. Obrigado mesmo pela tua participação. Obrigada de novo pelo convite, foi um prazer.